Hoje vamos abordar um tema sobre a inteligência espiritual. É uma das saídas para a crise. Durante muito tempo, o conceito de inteligência humana esteve restrito à intelectualidade, medida através do famoso QI. Goleman, em 1998, apresenta a inteligência emocional. Mas no início do terceiro milénio, a partir do ano 2000, destacados pesquisadores falam de inteligência espiritual e definem-na como a inteligência da ética e do valor. A inteligência espiritual não tem nenhuma conexão com a religião. A religião convencional, todos sabemos, é um conjunto de regras e crenças, dogmas, impostas de fora. A inteligência espiritual é uma capacidade interna, inata, do cérebro e da psique humana, vindo dos seus recursos, dos mais profundos do próprio universo. A inteligência espiritual é a inteligência da energia cósmica, com a qual nos curamos e com a qual nos tornamos um todo íntegro. Os seres humanos são essencialmente criaturas espirituais, porque somos impulsionados pela necessidade de fazer perguntas fundamentais do tipo: qual é o significado da minha vida? O que torna a vida digna de ser vivida? Quando questionamos o significado da vida, procuramos entender e experimentar em simultâneo a conexão que há entre nós e o mundo em que vivemos. Percebemos como espiritual a busca secular de algo maior e mais confiável do que os nossos egos. O estarmos uns com os outros, com os mundos da história e da natureza, com os meandros invisíveis do espírito, com o mistério de estarmos vivos. Muitas pessoas ainda consideram como especulativa a abordagem da inteligência espiritual. Mas estão enganados, pois vários cientistas já comprovaram experimentalmente a existência de uma terceira fiação neural chamada integrativa, capaz de unir dados no cérebro, ou seja, permitir a visão integrativa e contextual onde estamos inseridos. Antes só conhecíamos a fiação neural serial, que é a base da inteligência intelectual. Sendo que mais tarde, através de Goleman, foi identificada a fiação neural associativa, base da inteligência emocional. Em resumo, a inteligência espiritual unifica, integra e reveste-se do potencial de transformar o que resulta da razão e da emoção. A inteligência espiritual é, assim, um centro de crescimento e transformação, que dá ao eu a visão integrativa, unificada, contextual, geradora de sentido. Mas a inteligência espiritual é bastante embaraçosa para os académicos, porque a ciência atual não está preparada para estudar coisas que não pode medir objetivamente. Há, de facto, um grande número de provas científicas da inteligência espiritual no cérebro, em estudos psicológicos, neurológicos e antropológicos recentes da inteligência humana e em estudos sobre pensamento humano e processos linguísticos. A inteligência espiritual traz uma nova dimensão ao ser humano. Se a inteligência intelectual e a inteligência emocional relacionam o indivíduo consigo mesmo, com o meio social em que está inserido e com o meio ambiente externo, a inteligência espiritual relaciona o homem ao macrocosmos, relaciona o ser humano com uma energia suprema. Para se entender a natureza espiritual da inteligência humana, temos que observar a tridimensionalidade do homem, o corpo, matéria, o espírito, essência. Ao gerirmos bem as emoções, consegue ser mais inteligente e assim melhora os seus resultados através dessa competência emocional. O mesmo acontece através da inteligência espiritual, conseguindo-se melhores resultados nas dimensões intelectual e emocional pela prática da ética e dos valores. Vivemos numa época em que a única certeza que temos é de que tudo está a mudar e tem que ser mudado. Todos os dias os telejornais desta civilização global abrem e nos transmitem o caos. Mas ninguém nos vem dizer como e o que fazer para dele sair. A saída desta crise está na mudança do nosso interior, da nossa postura de vida.
uma reengenharia pessoal no interior da nossa mente e na mais profunda intimidade do nosso ser. A reengenharia pessoal é deixarmos tudo para trás e começarmos de novo, do zero, do nada. Uma página em branco para ser novamente escrita. Nessa nova página em branco, vamos começar a escrever a nossa nova relação energética, que se define na autodeterminação, na autoconfiança, na perseveração, na elaboração de uma nova ética e de novos valores para a humanidade. O que nos interessa neste momento é desenvolver a nossa inteligência espiritual, ligando-nos ao universo, ao macrocosmos, ao universal. Com esta decisão, crescemos espiritualmente e adquirimos maior inteligência espiritual. O desenvolvimento da inteligência espiritual faz-se através do que se sente e não no que nos querem fazer acreditar. É a inteligência espiritual o centro do crescimento interior, que permite transformar o potencial da razão e da emoção no sentido integrado da vida. E com ela, ultrapassamos as dificuldades que se apresentam. O caos que estamos a viver é a mudança do paradigma da forma de viver, que infelizmente está desprovida de ética e valores, para uma fase rica de mudanças, de procedimentos e hábitos, que vão resultar numa enorme riqueza quântica da qualidade de vida. Milhões de pessoas em todo o mundo estão apavoradas e caminham para o suicídio global. E porquê? Porque não têm visão. Porque a sua intelectualidade e emoção não está em conexão com a sua espiritualidade. Através da inteligência espiritual, encontramos as soluções dentro de nós, no nosso universo energético, o que permite encontrar sempre, mas sempre, o significado e a razão de viver, a alavanca para sair desta crise. Sabemos que a inteligência espiritual não é um conceito religioso, é uma capacidade cerebral e, como tal, pode ser trabalhada e desenvolvida por cada um de nós, a exemplo da capacidade intelectual e emocional. Para desenvolver a sua inteligência espiritual, pratique o seguinte: olhe com atenção à sua volta, com objetividade, silenciosamente, com sentimento. Veja todas as possibilidades sem preocupações. E quando uma delas lhe parecer melhor que a outra, avance para ela. Uma vez que decidiu avançar, esqueça as outras alternativas e avance com confiança e com determinação. A inteligência espiritual define-se como viver a vida plenamente, com introjeção e sem temores. Encarar os factos como factos e não os interpretar como verdades absolutas. Compreender a razão, sentir a emoção, viver a interiorização. Através da inteligência espiritual, descobrimos que somos a maior riqueza do mundo. E é esta riqueza do mundo que eu quero partilhar convosco e transmitir. E numa próxima vez, de certeza que vamos falar sobre outras inteligências de que somos possuídos e que ainda estão escondidas nos recônditos mais internos do nosso cérebro. Até uma próxima oportunidade.